Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre aquilo que sempre entrega o brasileiro na hora de falar inglês, que entrega o sotaque brasileiro na hora que ele fala com estrangeiros. Nós vamos ver um vídeo de brasileiros que moram no Canadá perguntando a nativos o que de fato eles ouvem quando um brasileiro fala inglês, que mostra que ele não é um falante nativo e mais, que ele é brasileiro. Vamos dar uma olhada no vídeo. Olá, meus queridos! Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar com falantes nativos de inglês e saber como eles percebem o sotaque brasileiro. Sotaque brasileiro? Mas a gente tem sotaque? Nenhum. Eu, principalmente, nenhum. Roda a vinheta. Claro, nenhum sotaque, né? Provavelmente são de São Paulo e a gente tem essa mania de falar que não temos sotaque, a gente sabe que não é, que é mentira, né? Bom, a gente vai falar algumas palavras que os brasileiros falam e que os estrangeiros reconhecem facilmente que a gente é brasileiro por causa desse sotaque, né? Porém, antes, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com falantes nativos de inglês para verificar com eles se eles conseguem mesmo reconhecer o nosso sotaque, né? E para isso a gente conversou com alguns professores do Cambly, né, que é uma Aqui vai plataforma que entrar patrocina. a propaganda, eu não vou assistir a propaganda, obviamente, que não sou sendo pago pra isso, então vamos direto pra fala com os nativos. What tells you that that person is from Brazil? Can you realize if a person is Brazilian? Eles não legendaram o vídeo, então eu vou descrever rapidamente o que eles falaram aqui. Ela perguntou se ele consegue perceber se uma pessoa é do Brasil e o que entregaria que ela é do Brasil. Vamos ver a resposta do professor canadense. Yes, I can recognize a dialect, even though I can't specifically say verbally how to describe the dialect. Então ele diz que consegue perceber o que ele chama de dialeto aqui. Eu imagino que ele quis dizer o sotaque, ou que a pessoa fala alguma língua que não é o inglês padrão dos Estados Unidos ou do Reino Unido, enfim, por aí, né? Mas ele diz que consegue reconhecer, mas não sabe dizer exatamente o que ele, qual que é aquele dialeto, não é? But there's some words, some specific words to recognize the accent. Not specific E ele words. perguntou assim, será que tem algumas palavras específicas que fazem você reconhecer o sotaque? E o professor disse, não palavras específicas. I think just the dialect, just the sound, I can Just the way recognize. it sounded. Que é mais o som, a forma, ele diz dialeto, mas eu acho que ele quer dizer mais a forma que a pessoa fala, né? Porque dialeto tem uma outra definição que a gente não precisa entrar aqui com detalhes, mas tem a ver mais com sotaque, ou seja, o ritmo da fala da pessoa. Yes, just the way it The sounds. rhythm, yeah. Yes. Can you recognize our accent? Like if you just talk, yeah, you see, I like would say maybe a bit. I would probably guess that you're from somewhere in South America. But Ok, então ela perguntou se ele conseguia reconhecer o sotaque dela, e ele foi bem preciso, mais preciso pelo menos do que o outro, dizendo que ele consegue reconhecer que é de alguma parte da América do Sul. I don't know if I'd be able to immediately pinpoint Brazil. I don't know. Ele não saberia dizer, assim, de primeira se é Brasil ou algum outro país, né, da América do Sul, mas que consegue perceber que é do sul do continente. is It's a there good question. some word that triggers or It's just E ela ainda quer saber, ela insiste na ideia de, será que tem alguma palavra específica que entrega esse sotaque brasileiro? E ele parece, talvez não seja bem uma palavra, mas talvez seja o ritmo igual ao outro. kind of the accent generally. You know, you É can o tell that sotaque, it's de forma geral, Spanish né? or Portuguese, something along Ele diz que é algo parecido com ou português ou o espanhol, mas que ele não sabe reconhecer muito those bem. lines. Similar, yeah, the accent is similar. Exactly. It's a very similar accent. I've had a Brazilian Que ele diz que o sotaque em inglês de espanhol, que fala hispanohablantes, né, que fala espanhol e em português, são parecidos. student yesterday. oh, nice. So my Ele question teve is, um are aluno you able brasileiro to recognize dia our anterior. accent? At this moment, not much, but this guy in particular, he is really good at speaking English. Ele disse que sim, ele teve esse aluno, né, brasileiro, mas que era muito bom no inglês, e quando ela perguntou se ele conseguia reconhecer, ele disse que com esse aluno especificamente não, porque ele era muito bom, mas e ficou por aí, não deu mais detalhes. Yeah. But yes, I did kind of. When people hear us, they say, "Oh, it sounds like Spanish, but I know it's not Spanish." So, can you recognize the Brazilian accent? Assim, o sotaque em inglês, quem fala português e espanhol, é parecido, mas ela quer saber se dá pra entender, dá pra saber, se dá pra reconhecer se o sotaque é brasileiro ou não. Is there something that makes you think, "Oh, I think they're Brazilian"? I wait for certain words to be pronounced. You know, there are enough commonalities
between Brazil, Portuguese, which is Brazilian, between the language with Spanish. But there are just certain words that the pronunciations vary. And then it's like, I know, okay, Brazilian. It'll be Ela disse que espera ouvir algumas palavras específicas, porque ela sabe que, apesar de serem parecidos, o sotaque em português falando inglês e o sotaque espanhol falando em inglês são diferentes em alguns sons específicos, variam em alguns sons específicos. the beats in conversation. For me, it's a Ela little diz, easier. o ritmo, né, na conversa é diferente. E, de fato, como a gente sabe, o português e o espanhol, assim, independentemente da região, tem um ritmo diferente, né? Apesar de muita semelhança de léxico, de vocabulário e também de estruturas, o ritmo, com certeza, entrega. Como a gente sabe, por exemplo, que um hispanohablante está falando português, a gente sabe que ele não é brasileiro ou não é português, por exemplo, pelo ritmo, que não é um ritmo característico da língua portuguesa, mas pode falar muito bem com todas as palavras certas, com a pronúncia certa, mas que a gente sabe que o ritmo não é bem do nativo, né? De como a gente entende um nativo falante de português. Than some teachers. Immediately, I recognize it's either Spanish or Portuguese because I'm from Arizona and a lot of native Spanish speakers there. Oh, okay. Ele diz que consegue identificar rapidamente se é um brasileiro ou um hispanohablante, porque ele é do Arizona, nos Estados Unidos, que é cheio de é uma comunidade hispanohablante muito grande. Então ele já está acostumado a ouvir hispanohablantes falando inglês. Então, se ele ouve um outro sotaque que, por exemplo, outro professor já dizia que era alguma coisa assim do América do Sul, e ele não for rapidamente, ele não identificar rapidamente que é um hispanohablante, ele com certeza vai identificar que é um brasileiro. And then very soon I can recognize, oh, that's not a Spanish word. It has to be Portuguese. Ele diz, então não é uma I palavra see. em espanhol, But there's então tem que some ser words português. to know it's a Brazilian. Yes. What, for Yes, I example? can detect that very soon. Almost any words, because there's just a small difference. The same with other Engraçado countries. porque I lived in o casal Japan aqui está for 2 tentando identificar, então, quais seriam essas palavras que entregariam o sotaque brasileiro. E nenhum professor se arrisca a dizer qual palavra. Ele diz que quase todas as palavras, porque os sons são muito diferentes, são pequenas coisinhas nos sons que identificam, mas ele se recusa, por exemplo, a identificar uma palavra específica, né? years, and I can recognize a lot of the Asian accents. I'm here in the Philippines now. Então, ele já está acostumado com Koreans diversos sound like sotaques Japanese, da but I don't. Ásia, porque ele já morou no Japão, agora está nas Filipinas, então ele consegue identificar, por exemplo, diversos sotaques falando em inglês pela experiência que ele tem ensinando estrangeiros, né? Koreans sound like Japanese, but I don't understand the words. Oh, just sounds like. Yeah. It sounds very similar, but it's not the same words. Não falou qual que é a palavra que entrega o sotaque brasileiro. Vamos ver que nossos amigos aqui brasileiros no Canadá dizem sobre o que eles percebem que entregam o sotaque deles. Bom, Fá, vocês viram que os professores foram até educados, né? Eles não quiseram Ai, falar eles quais foram eram as muito palavras. educados, eles não apontaram ali. Eu Apontaram. tenho certeza que eles sabem. Eles mas sabem. Não apontaram, mas essa a gente sabe também. Pois né? é, vamos lá, vamos dar umas dicas aqui para vocês de como reconhecer a gente. O brasileiro, principalmente o brasileiro de São Paulo, é nós. Ora, mano. A gente tem a mania de falar um T, que é um T com CH. Tia, Né? Então, tia, a gente não fala tia. tia, a gente fala tia. Então a gente põe esse CH em tudo. Né? O T que eles estão falando aqui é, na verdade, o que nós chamamos de consoante africada, que é o T e o D, por exemplo, da região sudeste e diversas outras regiões do país. Eu diria que a maior parte até do país, se eu não me engano, pronunciaria com esse T e D africado. E a gente consegue identificar esse T e D africado porque eles não são aqueles sons secos de T e D, ou seja, não é um som de T pro T e D pro som de D. Ele é um som de ti e di, quando eles estão, por exemplo, precedendo uma vogal i. Então, no caso de tia, como eles disseram, se fosse o som seco do T, seria tia. Já, por exemplo, como é uma consoante africada, o som não é tia, mas é tia, que é esse som bem cheio, que algumas pessoas identificam, por exemplo, aquele som do CH do inglês, né? Que é, por exemplo, a palavra China, esse som aqui é o som que vem junto com o T. Então, fica tia, e o D, para a palavra dia, por exemplo, ficaria dia, ao invés de falar dia. A gente percebe que, por exemplo, alguns sotaques ali do norte, ali, acho que em Manaus, algumas regiões do nordeste e também no sul do país, se pronuncia já aquele som de T e D mais tradicional, mais próximo do que se pronuncia em Portugal, por exemplo, que é o T, D, ou seja, tia e dia.
Já, por exemplo, no português, como eu disse, no sotaque do Sudeste, em outros lugares do Brasil, se pronuncia como ti, di, é som cheio. E no inglês, a gente não tem esses sons africados, mas tem uma característica do T e do D que eu já vou falar que não é tão simples assim. E pra falar o to em inglês, põe aí na tela, Dimitri. To e to. Nem eu sei falar ainda, tá? A gente até fez um vídeo comentando isso e falando com o pessoal também, pra eles verem se eles entendem o nosso sotaque falando isso, né? No outro vídeo aí, tá ali o link, inclusive. Mas basicamente o brasileiro vai falar tchu, tchu, tchu. Tchu, 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 tchu. O brasileiro, talvez por uma hipercorreção, tentar forçar esse som de tch, tch e fazer um som de tchu, 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 que é um som carregado demais pro inglês. Na verdade, esse som aqui eu vou mostrar pra vocês, de acordo com o dicionário, qual é o som exato que deveria ser pronunciado aqui. Então, o som do T, como eu disse, ele é um som, como você pode ver aqui na representação fonética, deveria ser um som bem simples, deveria ser o típico som do inglês, que é esse aqui, ó. Tá, tá. Ou seja, o som de T, T. Mas, como a gente sabe que no inglês esse som não é produzido, não é realizado dessa forma, ele vai ser realizado de uma outra forma, assim. To. Vocês perceberam que o som não é um som seco de tu, tu. É um som mais aspirado, é um T aspirado, vamos dizer assim, com bastante ar. Então, ao invés de falar tu, seria tu. Percebam que, então, aqui não é tão simples, não é só seguir, por exemplo, o cenário fonético sem poder reconhecer a realidade, a real produção desses sons em inglês. E, aliás, eu queria chamar a atenção que essas três palavras que eles mostraram, o número to, e o advérbio to, e a preposição to tem o mesmo som, na verdade, em inglês. Podem perceber que é sempre essa representação fonética aqui. Então, tanto para o advérbio, quanto para o numeral, e até pela preposição to, que, claro, vai variar, depende do ambiente dela, né? Ela pode ser um som mais curto, um som mais alongado, dependendo do contexto da preposição. Mas todos eles vão ter esse som aspiradinho que nós falamos, do T aspirado. To. Viram? Não é um som to, é to. É um som aspirado e não chega a ser aquele africado que nós falamos antes, to, porque aí seria já um CH, seria um outro som que não seria representado por esse T, mas sim pelo T africado, por exemplo. Se te incomodar muito, você pode, claro, treinar, mas se não afetar a sua comunicação, eu diria que é um capricho, vamos dizer assim, tentar forçar aquele sotaque que talvez não seja muito natural. É assim. Bom, outra coisa, né, que a gente sabe que o brasileiro e nós, né, a gente se inclui aí. Nozes. As aves somos nozes. A gente coloca uma letra I no final das Sempre. palavras, né? Então, Facebook. Que mais? Cat. Quê? Cat. Não, cat não. Cat. Gatinho, cat. Kitty Cat. Kitty Cat. Brad Pitt é o melhor exemplo, Brad né? Pitt. Brad, então, porque assim, deixa eu tentar falar com o sotaque aqui, né? É o Brad Pitt. Nossa, cuspi. Peraí, deixa eu falar de novo. Não, tirei. Eu não vou tirar. Não, você vai tirar. Tá aí, ó. Brad Pitt. Né? Aí a gente fala Brad Pitt. Brad Pitt, A gente põe o Brad Pitt. Então tem muito brasileiro que faz isso. E dá pra reconhecer quando é brasileiro falando. Essa questão que ela citou aqui é porque, por exemplo, no fim na coda das sílabas, ou seja, na parte final das sílabas, em português, por exemplo, nós temos um limite muito claro do que pode preencher essa posição. Então, por exemplo, para nós, essa posição não pode ser preenchida, por exemplo, com M, pode ser preenchida com S, pode ser preenchida com diversas consoantes, menos, por exemplo, consoantes com... menos, sim, diversas consoantes, mas é claro, as consoantes explosivas, ou seja, P, T, K, esses sons de P, T, K, por exemplo, não preenchem a coda, por exemplo, da sílaba, ou seja, o finalzinho, a parte final daquela sílaba. Então, quando a gente joga aqueles jogos, igual eu joguei, por exemplo, aqui no canal já, o termo, a gente sabe que aquela posição final vai ter uma gama de opções muito limitada, vai ser uma quantidade de consoantes muito limitadas que vão preencher essa parte final. Já no inglês, por exemplo, há uma maior possibilidade de preenchimento de consoantes que terminam, por exemplo, em sons explosivos. Então, eu posso pronunciar a palavra que ele diz cat, eu posso pronunciar esse som de T um pouco mais alongado, um pouco mais expressivo mesmo, mas eu posso, por exemplo, cortar esse som de T e fazer o que eles chamam de glottal stop sound. Eu vou mostrar para vocês como que soa esse glottal stop sound, para vocês terem uma referência do que é esse som mais mudo. Here are some examples. Can't, won't, and don't. You may be learned to pronounce these words using a true released T sound. Can't, won't, don't. Então percebam que aqui não é o glottal stop sound, na verdade, porque não está num contexto de fala e não está no meio da palavra, mas acontece a pausa do som T
no final dessas palavras e não a realização deles como ela fez depois, de t. Então, can't, won't, don't. E isso é muito comum no inglês e a gente não tem, por exemplo, no português. A gente não tem esse som esse som de T no final da palavra. Então a gente precisa preencher sempre, depois de algumas consoantes, com uma vogal. E a vogal que acaba entrando nessa posição, até por ela ter uma pequena abertura, umas menores aberturas que nós temos, né? Que é o I, ela acaba preenchendo, então, o I acaba preenchendo essa posição. Então ficaria can't, won't e don't. A gente começar a colocar o I no final, na coda, no final da sílaba, para poder preencher esse espaço e não ter um som que no português não existe, que é o som explosivo, no caso dessas explosivas aqui, que é o T, D, P, por exemplo, no final da sílaba. Até hoje, que é o L no final da palavra, né? Porque o L aqui, ele tem que ser pronunciado com né? E a gente não faz. Eu não faço, né? Então, assim, o verbo, sei lá, tell. A gente, agora, não, eu tô forçando. Eu nem sabia disso também. A gente fala tell. Tell. Eu falo tell. Isso acontece em todo o português brasileiro. Eu acho que não tem nenhuma parte do Brasil que não faça essa ditongação do L no final, na coda, ou seja, no final da sílaba, como eu disse antes. Então, palavras como mel, por exemplo, a gente não faz o som L final, como se faz, por exemplo, no português europeu, em Lisboa, de Lisboa, como padrão, para a gente poder dar uma referência. A gente fala mel, como se fosse um U mesmo. Então, fazendo um ditongo, que é um encontro consonantal, um encontro vocálico, mas com um decaimento, né? Então, seria mel, ao invés de falar mel, com esse L no final. Então, todos os L's na posição final da sílaba no português brasileiro são ditongados, viram esse encontro de duas vogais, ao invés de ser um som consonantal de L. Vira mel, ao invés de falar mel. Como é que é o certo? Tell. Brasil. Percebam aqui que eles colocam, por exemplo, a língua bem aqui em cima, que é o som do L, né? Laranja. Então, eu teria que falar mel com L na posição, a língua na posição do L. E isso, por exemplo, dificulta muito para alguns estrangeiros entenderem o que o brasileiro quer dizer, porque ele não faz som de L. E isso realmente é uma característica do sotaque que pode atrapalhar a comunicação, porque aí a pessoa vai interpretar talvez como um encontro de A, O ou E, O, que no inglês talvez faria esse som de eu, que talvez eles reconheceriam quando ouviam um brasileiro falando. Brasil. Eu ainda falo Brasil. Tá É feio. Não, mas ó, eu falo bra, mas na hora de falar o zil, eu esqueço sempre. E você fala como? Brasil. Então ela lembra, por exemplo, do R retroflexo, do bra, bem típico estadunidense, né? Do inglês no geral, mas forçando bastante, né? E ela esquece do L final, que vai ajudar, por exemplo, para o estrangeiro reconhecer a palavra. Brasil, teria que ser esse L bem aqui em cima, a ponta da língua bem lá em cima da boca, né? E como é o certo? Brasil. E como você fala? Brasil. E como que é o certo? Brasil. E como você fala? Percebe quando ela fala, por exemplo, a forma mais solta, talvez ela não levante tanta língua e dificulte a saída ou a articulação daquele som que se espera, que é o som do L. Eu não sei, eu não vejo a diferença, não. Tem mais um que também é brasileiro, incluindo eu. A gente coloca um ED no final do verbo no passado. Quando a gente aprende o verbo, né, o verbo regular no passado, termina com ED. E a gente pronuncia o ED. Então, stopped. E não é? E não é. Como é o certo? É meio que como se fosse um demudo no final, né? Stopped. Agora eu nem sei. E tem coisa que é com T. Então é uma bagunça. Eu não sei. Na verdade, isso aqui não é inteiramente verdade, porque tem sons que no passado simples do inglês, por exemplo, vão ser pronunciado, o ED no final, que a gente vai dar uma olhada, vai ser pronunciado, e tem vezes que ele vai ser pronunciado, não vai ser pronunciado, vai virar um som de T ou D curto, igual nós vimos naquelas palavras que eu mostrei anteriormente. Espero que dê para ver a imagem direitinho, porque o passado do simples do inglês, ele é construído, quando é regular, obviamente, ele é construído com o ED no final, ou só o D, depende se a palavra já tiver, por exemplo, um E antes do final. E olha, tem 3 pronúncias diferentes para cada grupo marcador do passado, que é esse ED. Então, por exemplo, quando a palavra termina em L, N, R, G, V, essas aqui da primeira coluna, o som do ED vai ser só um som de D, e é um som que eles chamam de um som sonoro, ou seja, aqui ó, voice. É um som que vai ter essa vibração nas cordas vocais. Então a palavra called vai ser um som de called, um som de D no finalzinho, um som sonoro. Já, por exemplo, a palavra
help no passado vai ser pronunciado como se fosse um T no final, porque ela termina com P, assim como as outras terminam em K, CH, SH, enfim. Então vai ser um som de helped, helped, helped. Esse som de T no finalzinho. Já, por exemplo, nas palavras que terminam com T e D, vai sim ter a pronúncia do ED. Então, é o que eu disse. Não é uma regra geral que nunca vai pronunciar o ED, vai se pronunciar o ED quando forem os outros casos, mas como T e D. Agora, quando tiver, por exemplo, o T e o D no final da palavra, vai pronunciar o ED como ED mesmo. Então, vai ser wanted, needed, needed. Ou seja, vai pronunciar sim o ED nesses casos aqui. Então, é difícil, eu sei que tem muitos sons para lembrar, mas como se usando palavras de exemplo, então lembrando a palavra help, por exemplo, call, a gente vai conseguir usar de modelo para lembrar da pronúncia de outras palavras que têm a mesma terminação. Eu, sinceramente, não aprendi a falar direito até hoje os verbos no passado. É difícil. Então, assim, a maioria dos eu acho que é muito difícil para a maioria dos brasileiros. E a gente põe o ED e a gente acaba pronunciando stopped. A gente não tem esses sons. Não é stopped, não. Como é? Stopped. Tá vendo? Então, voltando aqui à nossa tabelinha para vocês verem, se termina com P, stop, deveria ser então um som de T curto. Então, não pronuncia o ED nesse caso. Seria stopped, stopped, com um som de T no final. Mas, como nós vimos, não é sempre esse o caso. Uma coisa que também muitos brasileiros erram, porque é muito difícil, que é a pronúncia do H e do R, né? Porque é ao contrário. O nosso H, no Brasil, a gente não pronuncia, né? Ele é mudo. E aqui, o H, na verdade, é o som do nosso R. É verdade. Entendeu? Então, né, o hospital, que a gente não pronuncia, aqui é hospital. Quer dizer, o nosso som de R é o H. E aí, quando a gente vê um R, a gente pronuncia como o vermelho. H. Vermelho. Eu não sei. Como é vermelho? Head. Aí é como se você tivesse... Não, essa Fabiana tá falando errado. Ah, tá. Como é vermelho? Red. Red. A gente fala head, né? Head. A gente tem a mania de falar o R. E Head. Head seria a cabeça, né? Head é cabeça, não é red. Então, Red, é fácil, vermelho. assim, é um problema comum dos brasileiros, né? Falarem, então, que é fácil de identificar também por causa disso. A gente tem que lembrar, por exemplo, que esse som de R retroflexo, ele existe até no português brasileiro, então o famoso R caipira, né, que é aquele porta, que é tipicamente do interior do estado de São Paulo, mas também Minas Gerais, outros estados também tem esse chamado ou cunhado assim, R caipira, que é um R retroflexo que existe sim. Só que, por exemplo, ele não é tão comum no começo da sílaba, ou seja, nessa região que nós chamamos de onset. No começo da parte da sílaba, ele é mais comum no final da sílaba. Então, tá. Então, no final da sílaba por, aí tem a tendência do retroflexo em algumas zonas do Brasil, mas sim, pode acontecer no começo também. E o que acontece é que, de fato, o nosso R, como a gente pode ver, por exemplo, no dicionário fonético, na palavra roupa, ele não é pronunciado em nenhum momento como esse esse som retroflexo, né? Então, por exemplo, e tem várias pronúncias diferentes. O som de roupa no sotaque do Rio de Janeiro é o som mais próximo que nós temos, por exemplo, da palavra hockey no inglês. Então, essa palavra, como vocês podem ver, o som do H é o som que nós encontramos aqui, ou seja, esse som na glote, bem aqui atrás na glote, e um som sem vibrar as cordas vocais, ele soaria como algo assim. Ha, aha. E aí a gente então poderia pronunciar a palavra hockey, hockey. Ou seja, ela vai pronunciar, vai ser a pronúncia do R do H, quer dizer, como se fosse um R, mais ou menos um R fraco no português brasileiro. Então, no português brasileiro, com o sotaque do carioca, por exemplo, percebam que é esse Hzinho aqui, ou seja, esse som aqui. Ha, aha. Que é muito parecido, aliás, eles são na mesma zona de articulação, articulados de forma diferente, porque aí vibra assim um pouco mais as cordas vocais, mas é na mesma zona de vibração, por exemplo, do H do inglês. Então por isso que é bem comum, é bem incompreensível essa confusão, até porque nós não temos esse retroflexo, por exemplo, que eles têm. E o H na grafia, né, grafado no português, não é pronunciado, ele é mudo no português. Então hospital, ninguém vai falar hospital vai sempre ser pronunciado como se não houvesse um H ali. E aí ali tem muito a ver com uma herança, por exemplo, da origem da palavra, etimológica, né, de como que a palavra foi construída ao longo do tempo, que ficou marcada na grafia. Eu acho que eu falo muito red. Não, será? Eu acho que acaba escapando de vez em quando. Como é que fala o esporte de jogar lá? Qual esporte? O taco. Eu falo hockey. Então você tá falando certo. Hockey. Porque é o som
tipicamente de R, nas regiões, por exemplo, do Sudeste ali. Claro, o de São Paulo vai fazer um pouco mais pra cima, dizer rock vai ser um pouco mais aqui em cima, não tão na garganta, quanto, por exemplo, faz no Rio de Janeiro, e como seria, de acordo com o sotaque padrão dos Estados Unidos, mas já dá pra entender muito melhor do que, por exemplo, falar rock, aí que seria um som completamente diferente do que é esperado daquela palavra, né? É um outro fonema. Porque tem muito brasileiro que fala ok. Ah, não, ok não, aí também não, né? Sim, fala Bom, mas é compreensível porque no português o H não tem som, né? ok não. ok. Mas aí que tá, como chama a música? Rock. Então, Se a gente nós falar brasileiros sobre falamos, peraí, nós brasileiros falamos aqui rock and roll. rock and roll, a gente Rock fala. and roll. E como é o certo? Rock and roll. Olha aí, olha aí. E aqui junta todos os sons, né? É o som do rock e o som do roll, aquele L no final. Então, a palavra rock and roll é uma palavra muito, é uma expressão, na verdade, muito difícil para quem não fala, por exemplo, para quem fala português ou espanhol, por exemplo, porque são sons que o espanhol até tem o som do L no final, então talvez essa parte não seria tão difícil, mas para brasileiros, por exemplo, que não tem o som do L, rock and roll é uma palavra bem desafiadora e tem ali uma junção de vários sons, né? Aí dificultou. Aí dificulta, porque aí você vê lá. Até porque não tem o CK mudo, né? Rock and roll. Então tem todos os sons que eles falaram aqui numa só expressão. É rock. Aí eles vão achar que você tá falando do esporte, hockey. Né? Por causa do som da vogal no final. Ou seja, hockey tem o som da vogal no final. Então eles vão achar que você tá falando de um esporte, na verdade, ao invés de falar rock, né? Do tipo de música. É difícil, é difícil. Uma coisa que eu erro, que eu acho que outros brasileiros acabam errando, que é o CH, que tem som de chá. E a gente fala chá. Então, por exemplo, muitos anos eu falei China. China. Exato, porque esse fonema, esse encontro consonantal tem um fonema no português que é o fonema de X, né? É o mesmo som de X. Então é chá, é isso o fonema que a gente tende a ouvir, que a gente tende a interpretar quando vem na grafia o CH. Já no inglês, por exemplo, o encontro de CH é um outro fonema que é o ch, que lembra aquela consoante africada que nós tínhamos, né? Ou seja, tia, dia, e lembra mais esse som do que, por exemplo, da palavra chá. China, olha só. Eu falei muito tempo. Verdade, muito boa. É isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Muito bom, achei esse vídeo muito produtivo, ele dá a oportunidade de falar sobre diversas características fonéticas, né, e fonológicas do português, e também fazendo para quem, por exemplo, está estudando inglês, tem essa dificuldade de entender esses sons. Isso ajuda demais a estudar o alfabeto fonético. Claro, não com tanto, acho que para quem não gosta da língua fica um pouco pesado, mas tentar capturar esses pequenos sons que fazem completamente a diferença na hora de falar, se você quer melhorar o seu sotaque, ou se você quer ser compreendido em momentos que a troca desses sons vai se tornar a troca de fonemas, ou seja, a troca de um som vai identificar palavras diferentes. E aí que nós temos que prestar atenção, porque aí nós estamos comprometendo a comunicação na hora de realizar aqueles sons. Então, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos vídeos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 e também no TikTok, movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.